Mas em que momento você tem que criar um tipo de exceção de fato? E em que momento você consegue diferenciar a exceção somente pela mensagem, por exemplo? Esse é um ponto interessante. Eu crio um tipo de exceção quando ela vai me dar um direcionamento diferente de Exatamente, de pelos comportamento. mesmos motivos que você cria outras classes de negócio. Exato, ponto. A resposta em alto nível é isso que o Marcelo Mas falou, era pra né? vocês explicarem um pouco mais. Não, mas dummy. a mensagem... Mas dummy é o seguinte... O Valdir falou exatamente isso, né? Tipo, a mensagem, ela tem que falar exatamente o que está acontecendo. Sim, mas, por exemplo... Para cada fator diferente, você tem que ter uma mensagem diferente, teoricamente, certo? Onde que você aprende onde que você não cria uma mensagem nova? Onde você vê que o tratamento para aquele problema, o diagnóstico é o mesmo, né? Então, por exemplo, eu não queria começar com essa, porque essa é que o pessoal usa muito de muleta, mas enfim, vou tentar usar um caso certo, né? Bad Gateway. Você tem lá o 400 da vida, que é quando você faz uma requisição para um serviço e ela não vem no formato que aquele serviço espera, né? Geralmente porque está faltando algum tipo de informação ou tem alguma regra de negócio. Eu já acho que já muda aí. Não deveria ser um problema de regra de negócio. Se eu estou dando um 400, é porque o meu contrato formal ele foi talvez concluído. O meu cliente ele aceita, né, a chamada para aquele servidor, mas alguma informação básica ali eu não tenho. Enfim. Aí você pode simplesmente ter uma mensagem que mostra qual a informação que está errada. E, preferencialmente, todas que estão erradas de uma vez só. O cara não tem que fazer a mesma chamada, corrigir, fazer. Exceção, eu acho um ponto interessante, que exceção é uma informação de negócio para o desenvolvedor. Exceção e mensagem são coisas diferentes, né? São conceitos diferentes. Então, exceção é algo que fugiu do fluxo normal, do fluxo esperado, do fluxo padrão. Sim. Até aqui, beleza. Mas o ponto que eu quero levantar para vocês explicarem a modelagem é o seguinte. Você tem a modelagem correta, que é, por exemplo, eu vou capturar uma exceção, como o Valdir falou, que é o CPF not found. Beleza. CPF not found. Essa é uma exceção legal, né? Porque ela falou esse é o jeito certo. Beleza? Que é como a gente deveria modelar as coisas. Não bad request. Então, mas vocês já devem ter visto, como eu também já vi, independente da linguagem, tipo business exception, Isso. mensagem CPF não encontrado. Exato. E aí o ponto é, qual é o nível onde eu consigo, por exemplo, deixa eu ver como explicar, como eu acho que entendi, Wellington. Deixa eu ver se eu explico porque o que você falou. Eu posso dizer que tipo, houve um erro num determinado processamento e o processamento foi que o CPF não foi encontrado. E em que ponto o CPF não ser encontrado e eu entender que é uma exceção diferente, muda o fluxo do meu código. Acho que esse é o ponto, sabe? Que aí eu vou lançar de fato uma exceção. Depende daquilo que você está programando na hora. Então, por exemplo, se eu entendo que CPF não encontrado é uma exceção ao meu fluxo padrão, que é eu vou lá, consulto alguém, uma consultora por um CPF, e se eu consultei a consultora pelo CPF, eu consegui encontrar o código dela. Isso é um caso de uso. Se isso para mim é algo importante que deva alterar o fluxo da minha aplicação, eu posso cadastrar e especializar uma que eu queria chegar. Por exemplo, eu posso ter simplesmente uma persistência. E para eu fazer essa persistência, o CPF tem que ser válido, por exemplo. Tenho que localizar ele em um determinado momento, fazendo um update. E aí, não importa se o CPF não foi encontrado ou o nome não está consistente. O fato é que eu não consegui fazer a persistência. Então eu poderia ter um persistation exception, por exemplo. Ou persistence? Persistence. Meu inglês está maravilhoso hoje. Eu poderia ter um erro de persistência, uma exceção de persistência, onde a mensagem é CPF não foi encontrado. Tudo bem. Agora, se eu consigo... Mas a mensagem é para o cliente, né? Não é para você.
Sim, exatamente. Às vezes você Mas não tem nem mensagem, né? Isso. Que é aí que eu queria chegar. Então, Mas o fluxo é não conseguir persistir. Agora, se a regra de negócio altera o fluxo da minha aplicação e eu não encontrei o CPF, e aí, se eu não encontrei o CPF, eu vou pesquisar pelo RG, por exemplo, aí eu deveria modelar a minha exceção para que ela, de fato, consiga dar uma flag para o meu código que eu vou ter que alterar o fluxo. Né? o que eu vou fazer com aquela exceção? É a pergunta. Que é o Isso. tratar a exceção, né? Eu tenho um type diferente de exceção que eu consigo programaticamente manipular o fluxo. Eu acho que, tipo assim, talvez a gente chegue numa esfera, né, numa seara que é muito pessoal, assim, do ponto de vista de... A gente, obviamente, segue as boas práticas, mas cada um tem seu estilo de programação. Eu vejo que o tipo da exceção, e aí eu vou fazer uma comparação com REST, que acho que é mais fácil de tangibilizar. O status, né, o status code da minha exceção, que eu vou lançar, ele depende muito de como eu imagino que aquela exceção tem que ser tratada no cliente. Não necessariamente... O Valdir estava falando, e o ponto que o Valdir falou acho que é o ponto principal. A mensagem tem que ser clara, a exceção. Se tudo fosse, se a sua API inteira, não é exatamente ideal, obviamente, né, mas lançar sem business exception. Mas, cada campo ali, cada erro diferente, tem uma mensagem diferente. O contrato da sua API, a documentação dela, o Swagger, como é que seja essa documentação, explica exatamente, ó, eu vou te lançar um business exception, vai ter o código 401 que é isso, 402 que é isso, 403 que é isso. O cliente ele sabe como tratar aquilo. E ele vai tratar cada exceção como ela deve ser. Isso. Não está errado. Quando a gente usa tipos de exceção, e aí na comparação que eu estou fazendo, né, status response, é porque a gente já está dando, inclusive, a forma como a gente acha que aquilo tem que ser tratado. Se eu retorno 404, é porque eu imagino que o cara tem que ter um tratamento diferente para esse tipo de recurso encontrado do que quando ele tem outro tipo de regra de negócio. Quando eu dou um 401, é porque ele não conseguiu se autenticar na minha aplicação. Então... Deixa eu pegar um ponto que você está falando. É que esse paralelo, ele é meio que... Só para a gente não confundir exceção de Java com exceção de REST. Isso, porque eu acho que não sei se foi uma boa análise. O 401 seriam exceções diferentes dentro do próprio código, né? Uma coisa que tem muito a ver também, né, como você falou da especialização, né? A gente está falando de especialização e abstração da classe da exceção. Isso. Tem muito a ver também com a camada que você está. Então, por exemplo, se eu estou na camada de negócio e eu quero lançar lá o tal do hexagonal, aquele componente, aquele só faz a consulta da consultora por tal cor, por CPF. Ali naquela camada eu lanço um CPF não encontrado. Eu capturo na camada chamadora e lá eu pode ser uma camada de negócio. Estou inventando aqui uma camada de negócio que chamou essa outra camada. Eu capturo o CPF e lanço uma camada que a outra camada chamadora vai entender. E ali eu posso, por exemplo, se eu estou na ponta final lá no REST que ele falou, eu crio um componentezinho de resposta, né, que me dá sucesso, o código, tal, que é conhecido pelo cara de fora. Encapsulo numa exceção para aquela outra camada e lanço outra exceção. Então lá na ponta não vai chegar o CPF. Então, vai chegar o XPTO, né? Posso fazer tentar montar um exemplo para capturar o que você falou. Eu estou pesquisando uma pessoa, certo? Sim. Então lá na primeira camada eu vou iniciar a pesquisa por aquela pessoa. O servidor está fora do ar, o servidor de banco está fora do ar. Isso, o servidor está fora do ar. Estamos lá na pontinha final, o servidor de banco está desligado. Isso. Aí, vamos simplificar. Eu posso pesquisar a pessoa por RG, CPF ou por nome. Mas você vai puxar num banquinho qualquer. Isso. Aí eu vou puxar lá no banco. Peraí que eu vou abrir o Eclipse aqui. Vai lá, Isso, vai lá. Aí naquela primeira camada eu vou chamar um método que é localizar a pessoa. Né? Eu estou numa camada de negócio que eu vou localizar essa pessoa. Nessa camada, eu vou retornar para frente, tipo, se a pessoa foi o exception people found ou people not found. E para a camada de baixo de fazer esse tipo de pesquisa, eu posso tratar a exceção do tipo não localizado pelo CPF. Aí, se eu tive uma exceção de não localizado pelo CPF, eu posso tentar pesquisar pelo RG. Se eu tive uma exceção de não encontrado pelo RG, eu posso procurar pelo nome. E aí, se eu passei pelas 3 exceções e essas exceções e eu não esgotei minhas chances, eu retorno uma exceção única
que a pessoa não foi localizada. Ou se eu procurei pelo CPF e tive uma exceção de não ser encontrado pelo CPF, mas encontrei pelo nome, eu nem retorno a exceção para cima.